بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليبلغ الشاهد الغائبة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Prezados irmãos, em primeiro lugar é de louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, aquele Allah subhanahu wa ta'ala que deu-nos esta oportunidade, aquele Allah subhanahu wa ta'ala que escolheu a nós nesta comunidade, aquele Allah subhanahu wa ta'ala que dentre as pessoas que estão ao redor do masjid, as pessoas que estão nesta zona, Allah subhanahu wa ta'ala fez uma seleção. Na base desta seleção, prezados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala escolheu a nós para que nós viéssemos para o masjid a fim de cumprir com uma das suas obrigações. É de louvar a Allah subhanahu wa ta'ala por ser escolhido no meio de muita multidão. Prezados irmãos, nós não viemos para aqui por conta de ser muito esperto. Nós não estamos aqui porque somos muito inteligentes, mas sim estamos aqui, prezados irmãos, pela escolha de Allah subhanahu wa ta'ala. E de seguida, mandar bênção para Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aquele que incansavelmente foi atrás dos seus companheiros, aquele que incansavelmente foi atrás para dar da'wah aos seus companheiros, para chamar as pessoas somente para a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala. Prezados irmãos, eu trago aqui uma reflexão, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَنَبِلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer para nós que eu hei de testar a vocês. Eu hei de testar a vocês através de medo, vou trazer medo. Vocês podem enfrentar alguma situação na vossa comunidade, na vossa sociedade, que vai trazer medo na vossa sociedade, que vai trazer medo nas pessoas. É promessa de Allah. Depois, Allah subhanahu wa ta'ala mais em frente, prezados irmãos, está a dizer: wal-ju'. Allah subhanahu wa ta'ala vai testar também a nós através da fome. Allah vai dar muita fome. Allah vai dar muita falta de dinheiro. Mas isto tudo, prezados irmãos, também faz parte de teste de Allah subhanahu wa ta'ala. O próprio Allah subhanahu wa ta'ala é que está a prometer que vai testar a nós. Primeiro disse que vai testar com medo. Depois Allah subhanahu wa ta'ala disse que vai testar com a fome. É por isso que, prezados irmãos, nós, se formos a ver, nem todos têm capacidade de ter 5 refeições diárias. Nem todos têm capacidade de matabichar. Nem todos têm capacidade de almoçar. Nem todos têm capacidade de jantar. Então, para quem está a passar toda essa situação, ele não pode tirar palavras feias. Ele não pode queixar-se de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele não pode reclamar daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala destinou para ele. Mais em frente, Allah subhanahu wa ta'ala disse: wal-ju' wa naqsim min al-amwal. Às vezes Allah subhanahu wa ta'ala também vai testar com falência. Allah subhanahu wa ta'ala vai testar com falência. Não vamos ter dinheiro. Vamos precisar de fazer alguma coisa, mas não vamos conseguir cumprir com aquele da casa, cumprir com aquele pendente, porque não temos valor. Então, isso também, prezados irmãos, faz parte de teste de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala quer ver onde é que vai atingir o nosso imã, até onde nós conseguimos atingir com o nosso imã. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, às vezes vai dar dinheiro também, às vezes Allah subhanahu wa ta'ala vai tirar aquelas capacidades financeiras de nós. Às vezes vamos passar fome, às vezes não vamos passar refeição, às vezes vamos ver nossa família passar dificuldades. Nós queremos ajudar, mas infelizmente não podemos ajudar.
Logo, o que tem que aparecer em mente, prezados irmãos, tem que ver que isso aqui é teste de Allah subhanahu wa ta'ala. Um dia, Allah subhanahu wa ta'ala vai abrir caminhos para mim. Wal anfus. Allah subhanahu wa ta'ala também, prezados irmãos, pode testar a nós com a morte. Allah subhanahu wa ta'ala pode dar morte na nossa família. Allah subhanahu wa ta'ala pode levar alguém na nossa família. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que pacientar também. Não podemos chorar. Às vezes o que acontece? Nós começamos a cometer o kufr. Quando alguém, um nosso familiar, perde a vida, quando Allah leva às vezes nosso pai, nossa mãe, nossa irmã, nós começamos a chorar fora do normal. Começamos a mencionar a ele. Tipo, meu sustento vinha da pessoa X. Aquela pessoa que perdeu a vida pagava a conta X. Então, nós automaticamente estamos a substituir Allah subhanahu wa ta'ala, estamos a colocar aquele fulano que perdeu a vida no lugar de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, nossas lamentações também, prezados irmãos, nós temos que ter limite. Allah subhanahu wa ta'ala às vezes vai testar a nós. Através de doença também, Allah subhanahu wa ta'ala pode dar uma doença muito rara a ti. Allah pode dar uma doença muito rara à sua criança. Mas o que nós temos que fazer é pacientar o teste de Allah subhanahu wa ta'ala. Depois, nós também podemos abrir nossas machambas. Podemos lançar semente nas machambas, nos nossos terrenos, com esperança de sair algum fruto, com esperança de colher muita coisa na nossa machamba. Mas, depois de nós lançarmos semente, prezados irmãos, aquilo não brotar. O que nós temos que pensar logo? Temos que pensar também, isso faz parte do teste de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, prezados irmãos, já testou criaturas mais puras. Allah subhanahu wa ta'ala já testou os mais santos. Allah subhanahu wa ta'ala já testou pessoas mais próximas de Allah subhanahu wa ta'ala. Pessoas com muito taqwa. Pessoas que têm medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah já testou essas pessoas. Então, quem somos nós, prezados irmãos, para não recebermos teste da parte de Allah subhanahu wa ta'ala? Então, por isso, quando alguém tiver a enfrentar toda essa situação, o que tem que fazer? Alladhina idha asabathum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Aquele que for atingido, prezados irmãos, com essa situação, ele só tem que dizer inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Às vezes, nós pensamos que este inna lillahi só é recitado quando alguém perde a vida. Não. Chega um bandido na sua casa, também inna lillah. Você perdeu algum bem, também inna lillah. Qualquer coisa, qualquer musibat, qualquer calamidade que for a te atingir, temos que dizer inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Logo na primeira hora, alguém faleceu, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Não podemos lamentar, chorar, até começar a cometer kufr, só porque Allah subhanahu wa ta'ala levou a ele. Então, por isso, prezados irmãos, nós temos que ficar atentos com os testes de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós temos que ficar preparados com o teste de Allah subhanahu wa ta'ala. Às vezes Allah vai testar com doença, às vezes Allah vai testar com dinheiro, às vezes Allah vai dar muito dinheiro a ti. Você leva aquele dinheiro, mashallah, você tem muito dinheiro na conta. É teste de Allah. Por causa daquele valor, você começa a faltar com respeito às pessoas, começa a abusar as pessoas, começa a chegar nos sítios onde você não chegava quando não tinha dinheiro, começa a entrar no jogo da aposta, no jogo de azar, começa a patrocinar coisas que não têm nada a ver com o Islã. Algumas pessoas, prezados irmãos, são obrigadas, é obrigação, porque você não tem como, mas aquilo de sua livre, espontânea vontade, começar a patrocinar organizações que, se calhar, o próprio Islã proíbe você estar envolvido ali, você começar a patrocinar aquilo. É pecado. Então, Allah às vezes pode testar a ti dessa forma. Às vezes você está patrocinando porque quer aparecer, você quer ser bem visto. Então, por isso que nós temos que ter cuidado com o teste de Allah subhanahu wa ta'ala. Para aquela pessoa que está sendo afligida com este teste, tem que ter sabar. Logo na primeira hora, pacientar. E para aquela pessoa que não foi afligida com este teste, prezados irmãos, não pode ganhar jazbat,
não pode ganhar, quer dizer, você dizer que para meu imã está no nível alto, então agora quero pedir teste da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Ou Allah, peço para que me teste para que eu consiga ver o nível de meu imã. Então, prezados irmãos, nós não podemos pedir o teste da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas se por acaso Allah subhanahu wa ta'ala mandar, nós temos que ficar firme. Tem um sahaba, veio diante do Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, Zayd bin Arqam. Ele veio diante do Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam para poder fazer uma visita, uma simples visita. Mas ele estava com um bocadinho de dor nos olhos. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou: "Ó Zayd, se por acaso Allah subhanahu wa ta'ala tirar de ti, se por acaso Allah subhanahu wa ta'ala te arrancar a sua visão, o que você vai fazer?" Então Hazrat Zayd bin Arqam radiallahu ta'ala anhu disse: "Ó Allah, o profeta de Allah, eu vou pacientar. E depois de eu ter esta paciência, estarei convicto na recompensa por parte de Allah subhanahu wa ta'ala." Depois, o profeta sallallahu alaihi wasallam fez novamente a mesma pergunta. Ele deu a mesma resposta. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Ó Zayd, se por acaso você pacientar logo na primeira hora, Allah testou a ti com uma doença, você pacientou logo na primeira hora e você ficou convicto com a recompensa vinda por parte de Allah subhanahu wa ta'ala, então você tem um Jannat garantido. Ó Zayd, estou a garantir a ti que você vai ter Jannat." Então, depois de um tempo, depois do profeta sallallahu alaihi wasallam ter perdido a vida, Hazrat Zayd bin Arqam acabou perdendo visão. Então, depois dele perder a visão, ele pacientou e de facto ficou convicto com a recompensa vinda por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Depois de um tempo, Allah subhanahu wa ta'ala devolveu a sua visão. Allah subhanahu wa ta'ala devolveu a visão de Zayd bin Arqam. Então, os aprofundadores do hadith, eles dizem que o profeta sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala já havia dado, quer dizer, esta informação a ele, que ele poderia estar naquela situação. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam estava-lhe a preparar psicologicamente. O profeta sallallahu alaihi wasallam, na base daquelas questões, o profeta sallallahu alaihi wasallam estava a preparar a ele psicologicamente. Se por acaso você perder essa visão, ele disse: "Para eu é de pacientar." Então, prezados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala às vezes pode testar a nós com doença, pode dar a nós uma doença muito rara, que Allah proteja a nós todos. Allah às vezes pode testar com doença, Allah às vezes pode testar com pobreza, Allah pode testar de qualquer forma. Então nós temos que sempre ficar firme no sabr. Temos que ficar firme no sabr. Insha'Allah, um dia Allah subhanahu wa ta'ala vai mostrar caminho. Allah subhanahu wa ta'ala, prezados irmãos, já testou o profeta também. Ele ser muito rico, Allah subhanahu wa ta'ala dar muita riqueza, depois de dia para noite Allah subhanahu wa ta'ala tirar aquela riqueza. Allah subhanahu wa ta'ala tirar a riqueza de ter filhos. Ter filhos também faz parte de riqueza. Allah subhanahu wa ta'ala tirar a riqueza dele, tirar todos os filhos. E ele ficar na pobreza. Mas o que ele fez? Ele pacientou. Ele foi pensando, ele meditou. Allah subhanahu wa ta'ala, durante longo tempo, Allah deu satisfação na minha vida. Só por causa de curto tempo, Allah está a testar a mim, por que eu vou zangar? Então, prezados irmãos, quando é que nós vamos perceber que isto é teste de Allah, isso não é teste de Allah? E quando a gente tiver a enfrentar teste de Allah, o que vamos fazer? Se a gente não ter imã firme, prezados irmãos, nós não vamos conseguir conter esta situação. Nós não vamos conseguir ficar sem tirar palavras feias. Não vamos conseguir ficar sem reclamar daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala destinou para nós. Então, para tal, nós temos que estar em contato com Allah subhanahu wa ta'ala. Nós temos que nos contactar com Allah subhanahu wa ta'ala. Sempre estar no masjid, sempre estar nas ações, sempre estar no salat. Escutou azan, está a vir logo para o masjid. Sempre cumprir com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. E, prezados irmãos, também temos que cumprir com o sunnah de Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Só assim
é que vamos nos aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando Allah trazer algum teste, nós vamos saber que isto aqui é teste de Allah. Um dia Allah subhanahu wa ta'ala vai abrir as portas. E quando Allah subhanahu wa ta'ala testar, para onde vamos recorrer, prezados irmãos? Você com o imã vai saber que teste de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah é que está a dar esse teste e Allah subhanahu wa ta'ala é quem pode tirar este teste. Então nós não vamos ir diante a um companheiro, não vamos ir diante a um amigo, diante a um doutor. Não, vamos estender musalla, vamos chorar diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque o dono dos halat, o dono das situações, é Allah subhanahu wa ta'ala. Então nós vamos estender musalla, vamos pedir para que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que ele ultrapasse aquela situação. Só Allah é quem pode pôr, só Allah é quem pode tirar. Então, por isso, prezados irmãos, temos que nos conectar com Allah subhanahu wa ta'ala e seguir os passos, sunnat, método do Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Para tal, assim sentados nas nossas casas, nós não vamos conseguir gerir este assunto. Não vamos conseguir gerir este assunto. Nós diariamente temos que falar de Allah subhanahu wa ta'ala. Diariamente falar de favor de Allah subhanahu wa ta'ala. Às vezes está com um companheiro muçulmano, está com um companheiro, você sabe, esse é muçulmano, começa a falar a grandeza que Allah colocou no corpo dele. Começa a falar benefícios que Allah subhanahu wa ta'ala deu na vida dele. Só para conseguir ganhar jazbat dele. Só para ele também ficar ativo. Ele ficar a saber que o meu viver, o meu andar, o meu falar é favor de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque, prezados irmãos, se a gente não fazer isso, nós vamos perder muita gente. Com risco de nós próprios também ficarmos embaixo. Aconteceu situação, estamos a correr para curandeiro. Aconteceu situação, estamos a correr para um tauizeiro. Aconteceu situação, antes de falar com Allah, estamos a correr para o melhor doutor da cidade. Não. Primeiro vamos pedir a Allah, depois é que vamos diante das pessoas. Allah subhanahu wa ta'ala, através da sua misericórdia, prezados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala vai usar aqueles companheiros, vai usar aquelas pessoas, vai usar aquele doutor, vai usar aquele enfermeiro como intermediário. Allah vai mandar cura através daquele enfermeiro, através daquele doutor. Nossa confiança, nosso yaqeen tem que estar conectado com Allah subhanahu wa ta'ala. Então, por isso, prezados irmãos, nós diariamente temos que falar de Allah subhanahu wa ta'ala e implementar o sunnah de Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam nas nossas vidas também, nas vidas dos nossos filhos, nas vidas das nossas senhoras em casa. Atualmente, prezados irmãos, o homem faz salat, mashallah, mas as senhoras não fazem salat. O ambiente de casa não é de salat, ambiente de casa é de música, ambiente de casa é de coisas que não tem nada a ver com o Islã. As crianças atualmente, prezados irmãos, estão desconectadas com o Islã. Por quê? Porque a própria mãe de casa não faz salat. A própria mãe de casa não tem ambiente do din. A própria mãe de casa não tem ambiente do din. Por isso que começa a haver confusão sem parar. Começa a haver confusão sem explicação. Porque a existência de Allah subhanahu wa ta'ala, a explicação do sunnah de Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam não está a chegar naquela casa. E por causa deste salat não chegar naquela casa, por causa deste sunnah não ser implementado naquela casa, Allah subhanahu wa ta'ala retira o barakat. Homem, mashallah, está a fazer salat, mas em casa ninguém está a fazer salat. Você está no masjid, está a fazer zuhur, em casa estão a escutar música. Em casa estão a fazer festa. Em casa as pessoas estão nuas. Então, nós temos que levar o nosso Islã, temos que levar isso que a gente escuta no masjid para as nossas casas, para atualizarmos nossas esposas. Uma das formas mais fáceis, prezados irmãos, é da gente sentar nos halakás de ta'alim. Nos masjids normalmente costumam fazer ta'alim. Senta no ta'alim, leva aquilo que ouviu no masjid, vai explicar à sua esposa, vai explicar aquela vida de Hazrat Aisha que você escutou no masjid para sua esposa. Só para ela também ter o básico do conhecimento do Islã. E através disso, prezados irmãos,
Quando a sua esposa, quando a sua família começar a praticar o Islã, automaticamente as crianças também vão ficar conectadas com o Islã. Só assim vai ser fácil. Prezados irmãos, semanalmente tem havido ta'lim, por exemplo. Aqui, esse é Halaká de Fátima. Tem havido ta'lim das senhoras. Infelizmente, as senhoras não participam em massa. Por quê? Os maridos não estão conectados com o masjid. Como é que a senhora vai estar conectada com o masjid? Muito menos para ta'lim. Como é que vai chegar? Há grande benefício. Normalmente as pessoas só estão atentas com novela, estão atentas com revistas que não têm nada a ver com o Islã. Deixamos aquele ta'lim que vem hadith, que fala da vida de Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, que fala da vida das esposas de Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, que fala de sahabias. São esses exemplos, prezados irmãos, que nós temos que levar na nossa vida. Mas infelizmente, por causa de fraqueza nossa, a gente não leva. Prezados irmãos, o homem só tem capacidade de levar o din até a porta da sua casa. O homem só tem capacidade de levar o din até a porta da sua casa. Quem leva da porta para dentro de casa são as nossas senhoras. Então, todos nós, inshallah, vamos fazer questão, a partir de hoje, levar toda a informação que a gente vai ter nos masjids, nos halaká de ta'lim, explicar às nossas esposas e ordenar para que as nossas esposas participem no ta'lim, porque vai trazer muito benefício e barakat para a nossa família, inshallah. E aproveitar desde já também, fazer chegar a informação de Jor, inshallah, que vai ser no mês de novembro, na data 29 e 30, inshallah. Então todos, inshallah, vão fazer questão de participar em massa, inshallah. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê compreensão a mim e a todos vós de tudo aquilo que acabamos de ouvir e que possamos pôr em prática.